E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí, que a gente está só começando. E aí pessoal, nos vídeos anteriores a gente abordou um pouco o assunto das perseguições e também da vida comum dos cristãos dos primeiros séculos, dos primeiros anos ali da igreja. E pensando no testemunho que esses cristãos tinham, a gente às vezes pensa que eles eram perfeitos demais, mas não é bem assim não. Os cristãos também sofreram muito com as heresias, e não foram poucos aqueles enganadores que se infiltraram no meio da igreja e que acabaram causando muito dano à fé de vários cristãos. Lógico que isso já existia desde o Novo Testamento, mas a igreja dos primeiros séculos continuou tendo problemas, como até hoje a igreja também tem problemas. O assunto hoje é para falar de treta, é para falar sobre os problemas, as controvérsias que existiam nos primeiros séculos que a igreja cristã passou. Para começar esta série, nós vamos trazer a heresia que talvez tenha sido mais ameaçadora para o cristianismo inicial, que é o gnosticismo. Essa foi a heresia que mais ameaçou a igreja nos primeiros séculos. A raiz dessa heresia a gente pode encontrar, pelo menos algumas evidências, no próprio Novo Testamento, mas o auge dela foi atingido apenas no século II, na metade mais ou menos do século II. E no Novo Testamento nós já vemos algumas evidências desse pensamento gnóstico. Paulo, por exemplo, vai combater a chamada heresia de Colossos, que era uma mistura de algumas crenças gnósticas com também outras crenças que nós não vamos abordar aqui agora. Mas por conta disso, Paulo precisa afirmar a soberania de Cristo. Ele precisa alegar que o Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E em 1 Timóteo, Paulo também parece querer combater alguma ideia errada que alguém estava dizendo ali na igreja, que a criação de certa forma não é boa. E ele combate isso, e também, é claro, isso nos remete ao próprio livro de Gênesis, que trata a criação como boa. Não somente o apóstolo Paulo trata de temas assim, como também o apóstolo João parece se preocupar com algumas pessoas que estavam distorcendo a própria doutrina de Cristo. Aparentemente, essas pessoas haviam se infiltrado na igreja e estavam ensinando heresias. Parte da tradição cristã mais antiga vai identificar Simão o Mago como o fundador da heresia gnóstica. Ireneu de Lyon, então, vai dizer, interpretando o texto de Atos, que o Simão o Mago não reconheceu os dons de cura proferidos pelos apóstolos como poder de Deus, mas como um conhecimento humano que poderia ser adquirido. Por isso, teria oferecido grande soma de dinheiro para poder também ter aquele dom. Mas então, do que é que se trata esse gnosticismo? Já que as raízes dele, as primeiras evidências, a gente encontra lá no Novo Testamento e que, de certa forma, até hoje, nós vemos alguns vestígios desse gnosticismo dentro da própria igreja. Existia um dualismo entre mundo material e mundo espiritual, identificando, é claro, o mundo material como mal e o mundo espiritual como bom. E isso vai de encontro à doutrina da criação, onde Deus criou todas as coisas boas, inclusive o mundo material. Será que você nunca ouviu alguém dizendo que crente não pode escutar música do mundo? Pois é, ainda tem gente que defende isso por aí. Claro que existem músicas que os cristãos não deveriam ouvir, afinal são músicas que louvam ao pecado, por exemplo,
músicas que louvam o adultério, que louvam atitudes violentas. Então, todos esses tipos de música que fazem com que o pecado pareça algo de bom, deve estar, é claro, longe do gosto dos cristãos. O que não significa que todas as músicas que são produzidas por pessoas não cristãs sejam músicas ruins. Mas isso é só um exemplo do que seria um vestígio ainda do gnosticismo no nosso tempo. Então, só recapitulando, os gnósticos acreditavam que o mundo material era essencialmente mau e o mundo espiritual essencialmente bom. E como eu falei, isso traz um problema com a doutrina da criação. Então, como é que os gnósticos entendiam essa doutrina da criação? Eles não acreditavam que um Deus bom, que é espírito, pudesse criar matéria que é má. Então, o que ocorre? Esse Deus, que é bom, criou um ser chamado Demiurgo. E este Demiurgo é que teria criado o mundo material. Alguns gnósticos entendiam que esse Demiurgo era identificado na figura do Deus do antigo Alguns gnósticos identificavam a figura desse Demiurgo no Deus do Antigo Testamento, que eles achavam que era diferente. Inclusive, a gente até pode ver algumas denominações dizendo por aí que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Se você pensou também na figura de Jesus Cristo, você está corretíssimo, já que nós acreditamos que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ou seja, Jesus Cristo tem um corpo físico, e isso era um problema também para os gnósticos. Os gnósticos acreditavam que Jesus não poderia ter um corpo material, porque se fosse assim, ele seria mau. Acreditando que Jesus Cristo era o bem supremo, muitos desses gnósticos explicaram da seguinte forma: Jesus Cristo era um fantasma, mas que tinha aparência humana, ou seja, que ele era só espírito e não tinha carne nenhuma. A essa heresia, dentro do gnosticismo, dá-se o nome de docetismo. Uma outra explicação que os gnósticos também costumavam dar é que o homem Jesus teve o seu corpo tomado pelo Cristo a partir do batismo. E antes de iniciar o sofrimento da crucificação, o Cristo teria deixado para que o homem Jesus fosse crucificado. Então isso também acaba fazendo com que eles acreditassem que Cristo veio para ensinar um caminho superior, ensinar uma gnose. E o que é esta gnose? Um ensino oculto, um conhecimento secreto. Então, a tarefa de Cristo era ensinar ao homem uma gnose, um conhecimento secreto, um conhecimento especial que levaria o homem à salvação através de um processo intelectual. E infelizmente muita gente hoje acredita que por conhecer corretamente o Evangelho, uma pessoa vai ser salva. Então, se você tem esse entendimento equivocado, entenda que você não é salvo por conhecer corretamente o Evangelho. Mas o interessante é que, apesar de tudo isso, o gnosticismo traz sim boas contribuições para o cristianismo. E que contribuições são essas? Como eu falei, o auge do gnosticismo foi justamente na metade do segundo século, quando um gnóstico chamado Marcião se infiltrou na igreja e começou a pregar esse tipo de doutrina. É claro que ele foi rechaçado pela igreja. Ele acabou criando um cânon. Esse cânon constituía-se de 10 cartas do apóstolo Paulo do Evangelho de Lucas. E esse material era editado por ele mesmo, Marcião, para sustentar suas próprias crenças. O que levou a igreja a refletir sobre quais livros eram inspirados mesmo ou não. Quais livros tinham sucessão apostólica ou não. Por isso, Marcião ajudou na formação do cânon. E também, é claro, na formação de uma ortodoxia. O que é que seria essa ortodoxia? Seria a forma correta de você crer naquelas doutrinas que estão ali na Bíblia. E aí, gostou do vídeo? Então dá aquele like de costume,
Comenta aqui embaixo o que é que você achou ou qual dúvida você tem e também se inscreve no canal.